O título da minha mensagem nessa noite é: Você precisa cuidar da saúde da sua família. Diga após mim assim: eu preciso cuidar da saúde da minha família. Amém? Nessa noite eu quero conversar conosco sobre isso, sobre saúde familiar. E vamos falar sobre 3 aspectos nessa noite sobre cuidar da saúde familiar. Se família é projeto de Deus, meus irmãos, nós precisamos zelar e cuidar bem dela, amém? Se é projeto de Deus, a gente precisa cuidar e zelar bem dela. Por isso eu quero conversar conosco que nós devemos ter o cuidado na nossa família em 3 sentidos: no espírito, na alma e no corpo. Diga comigo assim: no espírito, na alma e no corpo. Na teologia, nós como seres humanos, nós somos classificados como tricotomia. Ou seja, nós somos formados por espírito, por alma e por corpo. Amém? Espírito, alma e corpo. Deus nos deu de presente para nossas vidas e nós precisamos zelar e cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí que as luzes acho que do meio estão apagadas, né? Vamos lá. A Bíblia vai nos ensinar, meus irmãos, que nós somos homem exterior, que quer dizer corpo, e que nós somos homens interior, que quer dizer que somos espírito e alma. Quando a Bíblia fala sobre homem exterior, ele está falando do corpo. Quando ele fala sobre homem interior, ele está falando sobre o espírito e sobre a alma. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vai ter uma instrução muito interessante para nós aqui. 1 Tessalonicenses 5, 23. A palavra de Deus diz o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Olha só. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está falando que nós precisamos cuidar então do nosso espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus. O capítulo 5 desse texto que nós lemos aqui, ele é um lembrete que nós temos que se esforçar para fazer os desejos de Deus, para vivermos uma vida vitoriosa como cristãos. Esse capítulo 5, se você ver, ele tem muitas instruções para nós como cristãos e também para a sua família. Mas especificamente nesse versículo 23, revela para nós uma vida equilibrada que o cristão deve ter. Amém? Você sabia que você devia viver uma vida equilibrada como cristão? Buscando a santificação no espírito, na alma e no corpo, e se conservando irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Entenda algo aqui, meu irmão, que saúde, ele é integral, é como um todo, que envolve o seu corpo, suas emoções, sua mente e sua espiritualidade. Muitos cuidam apenas do espírito, outros apenas da alma e outros somente do corpo. Mas a Bíblia está nos ensinando que nós devemos viver uma vida equilibrada, cuidando do espírito, da alma e do corpo. Por isso, nós vamos crescer em maturidade cristã, envolvendo essas 3 esferas das nossas vidas. Amém? Até aqui, claro? Então eu quero levá-los nessa noite a pensar em sua casa. Como está a saúde dela? Como está a espiritualidade dela? Como está a vida emocional dela? E como está a vida física
da sua família. Deus te deu a saúde para cuidar dela e principalmente a saúde da sua família. Como que nós temos cuidado disso? Por isso nós vamos andar em 3 pontos nessa mensagem. Vamos falar primeiro agora como está a saúde espiritual da sua casa. Amém? Quem trouxe papel e caneta para anotar? É isso aí, gente, tragam papel e caneta. Talvez às vezes vocês não vão nem abrir em casa, mas só pelo fato de escrever, já encuca na cabeça, amém? Então, escrevam. Como está a saúde espiritual da sua casa? Ou seja, nós vamos falar agora sobre o espírito, amém? Esquece da alma agora, esquece do corpo, vamos falar do espírito. A maneira pela qual você vai se relacionar com Deus é por meio do seu espírito. Como que você se relaciona com Deus? Por meio do seu espírito. João capítulo 4, versículo 24, a palavra diz que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A forma que o Espírito Santo nos guia é através do seu Espírito. Eu vou ter que primeiramente explicar essas 3 dimensões que nós somos, para nós sabermos que essas 3 dimensões nós precisamos cuidar bem dela, amém? Por isso, você precisa entender que você é um ser humano e você tem um espírito. E através desse espírito que você se relaciona com Deus. É através do seu espírito. O texto que nós lemos falou isso. É necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Romanos 8,14 vai dizer a seguinte palavra: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Quando a Bíblia mostrar algo aqui, quando vocês lerem a Bíblia e ver Espírito com E maiúsculo, está falando Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quando vocês verem E minúsculo, está falando do nosso Espírito. Vamos lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Olha a chave no 16. O próprio Espírito de Deus, letra maiúscula, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra testemunha ao nosso espírito, no original, ela quer dizer testemunhar juntamente com. Ou seja, nós podemos dizer que o Espírito Santo se assenta no nosso espírito e começa a nos guiar a partir do momento que ele se assenta no nosso espírito. Porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito, amém? Então o Espírito Santo, ele sempre vai se comunicar com o teu espírito. É pelo teu espírito que você compreende as coisas de Deus. Ele começa a te guiar, ele começa a te mover através do seu espírito. Um dia um fariseu chamado Nicodemos chega até Jesus e diz, João 3,2, Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus. Olha só, vou deixar bem claro aqui para nós entendermos, uma pessoa que ainda não estava entendendo as coisas espirituais, que não compreendia o espírito ao qual ela tinha. Ele pergunta para Jesus as seguintes palavras, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Quando Jesus fala essa parte de não nascer de novo, Jesus está falando do Espírito.
O que precisa nascer de novo é o Espírito. Por quê? Um dia Adão pecou. Um dia nós pecamos e por isso o nosso espírito separou-se de Deus, morreu. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós ficamos sem entender as coisas espirituais porque o nosso espírito estava morto. Por isso que Jesus está ensinando a Nicodemos que precisa nascer de novo. E o texto continua dizendo a seguinte coisa, ele pergunta a Nicodemos pergunta a Jesus, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Olha só, Nicodemos estava com seu espírito morto. Por isso, ele não compreendia o que Jesus estava querendo falar. Por isso que ele falou de forma com Jesus natural. Ele falou algo natural, como eu sendo velho vou nascer de novo? E Jesus estava mostrando para ele sobre a espiritualidade que ele então não estava entendendo, porque o seu espírito estava morto. O texto continua dizendo, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Esse nascimento aqui, meus irmãos, que Jesus estava apresentando para Nicodemos, era um nascimento espiritual. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e nós somos batizados nas águas, o Espírito Santo vem em nosso espírito e regenera. Então nós que éramos homem natural, começamos a ser homens espirituais. Isso é muito legal de nós entendermos. A partir daí começa uma nova vida. Pensa aqui comigo, quando você entregou sua vida para Jesus, depois as coisas não começaram a fazer mais sentido? Existe um pregador que ele diz assim, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, nem pecar em paz eu consigo mais. Porque o Espírito Santo se assentou no espírito da pessoa e começa a convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa começa a ser uma pessoa espiritual e desejar as coisas do céu. Logo nós vamos entender o porquê que eu estou falando sobre isso e por que família. Mas vamos lá, você precisa entender esse lado espiritual, esse espírito ao qual você carrega. Você tem um espírito onde o Espírito Santo está assentado aí, amém? Por isso que você está entendendo o que eu estou falando algo espiritual aqui. Olha só, a gente vai entender o Espírito Santo nos regenerando, Tito 3,4 vai dizer, mas quando se manifestou a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Olha só o que aconteceu, Ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso espírito estava morto por causa do pecado. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo se assenta no teu espírito e te regenera, te ressuscita, e você começa a entender as coisas do céu. Por isso que é muito importante nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem e se assenta no seu espírito. E te faz começar a entender o que Jesus fez na cruz. Você começa a compreender o que é adorar de verdade. Porque agora nós estamos sendo conduzidos por quem? Pelo Espírito Santo, através do seu Espírito. Por isso, eu quero te incentivar a cuidar da saúde do teu espírito. E também cuidar da saúde espiritual da sua casa.
Porque um dia foi regenerado e foi restaurado o teu espírito ao qual estava morto. Mas hoje ele foi regenerado e agora você precisa cuidar bem do seu espírito. Até aqui estão entendendo? Quem aqui tem um espírito, levanta a mão. Quem aqui tem o Espírito Santo assentado no seu espírito, levanta a mão. É isso aí, então vamos lá. Como que nós vamos manter isso? Como que nós vamos ter uma boa saúde espiritual? Já foi pregado o mês todo sobre isso, por isso que eu quero só dar mais uma pincelada. Como que nós vamos ter uma vida saudável com o nosso espírito? Tendo uma vida de oração. A vida de oração fortalece o nosso espírito. O relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo vai fortalecer o teu espírito, aonde o Espírito Santo está. Ser um leitor e meditador das Escrituras e praticá-las, isso fortalece o teu espírito. Não deixando de congregar e servir na igreja local, andar com gente espiritual. Ande com crente que tem o Espírito Santo assentado no espírito dela. Nós vamos se fortalecer andando juntos. A sua casa, presta atenção nisso, a sua casa precisa ser um lugar de adoração e não de murmuração. A sua casa precisa ser um lugar de adoração e não de murmuração. Por isso, reclame menos e agradeça mais. Assim você vai fortalecer e cuidar do seu espírito. O seu espírito será bem saudável. O espírito da sua casa, dos seus parentes, do seu cônjuge será saudável a partir do momento que o ambiente da sua casa é saudável e tem um ambiente de adoração e não de reclamações, de murmurações. E ensine os seus filhos a amarem a Deus. Tenha em sua casa um quarto de oração. Defina um horário e o local para você entrar no quarto para criar músculos espirituais. Quando se ajoelhamos para orar, nós criamos músculos espirituais. Por isso você deve ter na sua casa uma academia de oração. Amém? Eu e a Dessa temos um quartinho que lá é o nosso lugar de se exercitar espiritualmente. Você precisa ter um lugar, porque se você não tiver um lugar dentro da sua casa, quem aqui já pensou, vamos pensar agora fisicamente, quem aqui já pensou em fazer uma academia em casa? Ah, eu vou comprar uma esteira e vou correr em casa. A esteira está lá velha, não está? Então, você precisa ter dentro da sua casa um local. Por que nós vamos na academia se exercitar? Porque eu paguei, eu preciso ir, eu tenho um horário marcado, eu tenho que estar lá. É da mesma forma a oração, você precisa ter um local e ir para aquele lugar para criar músculos espirituais, fortalecer para que o seu espírito seja bem saudável. E não entristeça o Espírito Santo ao qual vocês foram selados até o dia da redenção. Esses são uns dos caminhos que nós temos para fortalecer o nosso espírito. Viu que interessante? O espiritual, meus irmãos, sempre será primeiro. Espírito, alma e corpo. Amém? Segundo, como está a saúde emocional de sua casa? Como anda a sua alma?
Agora nós vamos sair do espírito e vamos pular para a nossa alma. Lembrando que nós temos espírito, alma e corpo. Como está a saúde emocional da sua casa? Como está a sua alma, meu irmão? Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus vai deixar algo bem interessante para nós aprendermos aqui. Diz o seguinte: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir o quê? A alma do espírito, as juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O que esse texto está nos revelando aqui? Que alma e espírito, como juntas e medulas, são coisas distintas. Só trouxe esse texto para nós vermos que você tem um espírito e você tem uma alma, que é o seu homem interior. E na nossa alma, preste atenção nisso, é na nossa alma que encontramos a nossa personalidade, a nossa razão, a emoção, a vontade, ou seja, é na alma, é o lugar dos sentimentos, dos pensamentos, e também é ela que exerce o livre arbítrio. É ela que escolhe o que o corpo vai fazer. É na alma que você tem a personalidade, a razão, a emoção, os sentimentos e as escolhas. É na sua alma. Diferente do espírito que foi regenerado por Deus, que é dirigido pelo Espírito de Deus, a nossa alma precisa ser disciplinada, onde precisamos passar por um processo de santificação. Vamos lá, vou explicar isso melhor. Quando aceitamos Jesus como Senhor Salvador, o Espírito Santo vem no seu espírito e é uma obra de Deus em sua vida. É regenerado por Deus. A alma, ela entra num processo, numa caminhada de santificação, numa caminhada de mudança. Ela precisa ser disciplinada. Quando você aceita Jesus como Salvador, seu espírito regenera, e a partir daí você começa a ter prazer nas coisas de Deus, não é verdade? Mas a sua alma, por ainda ter alguns traços do pecado, por ela ainda estar contaminada pelo pecado, ela nem sempre quer fazer as coisas que o Espírito está pedindo. Aí o que acontece? O Espírito Santo que está sentado no seu espírito está dizendo: não faça isso, mude de hábito. Mas a tua alma ainda ela está meio contaminada com uma cultura do pecado que ela já vinha cometendo. E ela começa a ter conflito e contenda com o teu espírito. Por isso que tem momentos que tu está tão bênção de Deus, não quer pecar nem nada, mas tem dia que tu acorda querendo meter o louco, né, meu irmão? Porque há uma guerra entre o seu espírito, que está conduzindo pelo Espírito Santo, e pela sua alma, que ainda tem a velha cultura adâmica. Por isso que a alma precisa ser disciplinada. Não é verdade? Quando você aceitou Jesus, você não parou de pecar já logo de cara. É um processo de santificação. Então ela vai vindo com essa cultura totalmente errada. E ela se depara agora com uma cultura do céu, que é a cultura do Espírito dentro de você. E ela começa a ser disciplinada para tomar decisões segundo a vontade do Espírito. Por isso que eu vou mostrar um texto que vai ficar mais claro sobre isso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele explica isso em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha só esse texto que interessante. Gálatas 5,16 diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo... Ele está falando assim, vivam pelo teu espírito, que está com o Espírito com letra maiúscula.
Ele está falando, ó, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Carne aqui é os maus desejos da queda pelo pecado. A tua alma ainda está desejando os pecados. A tua alma precisa ser disciplinada. Então Paulo está alertando aqui, ó, vivam no Espírito. Ele já foi regenerado, ele vai te ajudar. E não viva com os seus sentimentos, com a sua alma. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Então entendemos aqui, meu irmão, que dentro de nós temos duas naturezas, amém? Duas naturezas. A do Espírito, que o Espírito Santo está sentado no seu espírito, e a natureza da carne, que está garrada na sua alma, querendo os desejos do Adão, querendo desobedecer. E nós temos o Espírito tentando te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então dentro de ti tem uma guerra muito louca. Sabe como que você vai ajudar o Espírito? Alimentando ele. Você tem 2 leões dentro de você. Aquele que você alimentar mais, vai ganhar. Se você alimentar mais o seu espírito, vai ganhar. Se você alimentar mais a sua alma, que está cheio de desejos pecaminosos, ela vai vencer. Agora imagina algo dentro da sua casa. Imagina que na sua casa ninguém ora, ninguém lê a Bíblia, ninguém busca alimentar o Espírito. Pelo contrário, a sua vida está só na frente das telas dos smartphones, na frente da tela dos computadores, na frente da tela da TV, dos jornais, das novelas. Os seus ouvidos estão inclinados só para fofoca, para discussões e etc. Será que dessa forma nós vamos santificar a nossa alma e fazer dela tomar decisões segundo a vontade de Deus? Imagina só, a nossa saúde da alma é nós disciplinar ela a querer as coisas de Deus, do Espírito. Só que se você está só na frente da sua tela, só assistindo coisa que não deve, e quando eu falo assistindo coisa que não deve, eu não digo, eu falo até aquele filminho, eu falo até coisas que não vão fortalecer a sua alma a depender do Espírito. Então, se nós estamos assistindo muita coisa, vendo muita coisa que é contra a palavra de Deus, nós estamos alimentando a velha natureza. Aí pensa comigo, como está isso dentro da sua casa? Como que é dentro da sua casa? Você deixa a maioria do tempo o seu filho num computador, num celular, numa tela. Você mesmo, quando chega cansado do serviço, vai direto para a televisão, botar o jornal. O que você tem se alimentado? Você tem buscado a cuidar da saúde da sua alma? Você tem tido tempos de qualidade saudáveis com a sua família? Lembrando que nós estamos falando de saúde aqui, amém? Nós vamos estragar muitas vezes a nossa alma assistindo, vendo, ouvindo coisas que vão afligi-la, que não vão exercitar ela a depender das coisas espirituais. E muitas famílias estão doentes emocionalmente e até fisicamente por não obedecer ao Senhor, porque estão obedecendo às coisas que estão vendo nesse mundo. Então, está na nossa mão a saúde, está na nossa mão a saúde da nossa alma. Eu e a Dessa vendemos a nossa TV de casa, porque nós éramos viciadinhos no Netflix. E a gente tem uma pilha de livro que a gente lê, porque nós estamos querendo fortalecer o nosso espírito e, consequentemente, disciplinando a nossa alma, as coisas corretas que agradam a
Deus, é fácil isso? Não. Não é fácil, porque se não é a tela da TV, é o celular que muitas vezes rouba. Então, a gente precisa tomar cuidado com a nossa saúde da nossa alma. Mágoas, falta de perdão, tudo isso aflige a nossa alma. Por isso que nós devemos ter a nossa alma sadia. Quanto mais sadia, mais ela vai depender do Espírito e por isso vai praticar as coisas que Deus deseja. Assim a sua família será saudável. Assim a sua vida será saudável. Entenda que a sua atitude é movida pela sua alma. Por isso, precisamos santificar. Disciplina ela, para que as suas ações e da sua família sejam saudáveis e agradem a Deus. É você que precisa tomar essas decisões e mudar. E como que nós vamos fazer isso, Du? Como que nós vamos disciplinar a nossa alma? Como nós vamos cuidar da nossa alma? Tiago 1,21, nesse texto que lemos, na versão Almeida Revista Atualizada, ele deixa muito claro dizendo: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Bota na versão ARA, mano, ou RA aí, Revista Atualizada. Olha só, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Olha só, porque onde que está isso? Onde que está a impureza e o acúmulo de maldade? Na alma, está ali, na tua alma. Porque há uma cultura impregnada do velho Adão, amém? Aqui ele tá escrevendo para crente aqui, não é para gente desviada, é para pessoas que o seu espírito já foi regenerado. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então a forma que nós vamos salvar a nossa alma e ter a nossa alma saudavelmente é colocando a palavra em nosso coração, é implantando a palavra em nossa vida. Então leve a sua família a acolher, a transformar, a renovar a mente com a palavra de Deus, para que eles possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Olha só, Romanos capítulo 12, 2 vai dizer assim, ó: não se amodem ao padrão deste mundo. Olha só, não se amodem naquilo que você vê na tela do computador, na tela do Netflix, no celular, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós que devemos fazer isso com a nossa família, levar ela a acolher, levar ela a se transformar, a se renovar a mente com a palavra de Deus, para que aí sim vai experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus para a sua família. Então a forma que nós vamos disciplinar a nossa alma é através da palavra de Deus. É através dela que você será disciplinado. Então falamos aqui o Espírito, amém? Precisamos ter nossa sala de oração, essa busca, essa adoração no Senhor, para fortalecer o nosso espírito. Falamos agora da alma, que nós precisamos ir para a palavra de Deus. Cuida com aquilo que você está perdendo muito tempo, se é no celular ou não sei o que, mas busque conhecimento daquilo que o Espírito já está tentando transmitir para a sua vida. Na leitura, na meditação das Escrituras, na busca da preciosidade que é a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. A palavra é como água que vai te santificar. Entenda algo aqui, o teu espírito já foi regenerado. Agora a sua alma precisa ser disciplinada. Quantos aqui no começo da conversão cometiam algum pecado, hoje não comete mais? Sabe por quê? Porque a palavra foi implantada e ela está te
disciplinando. Quantos nós aqui, a nossa família era tudo virada numa bola de fogo, e hoje já estão caminhando mais bonitinho, está uma benção lá em casa. Bota o louvor para tocar, não é mais aquela brigaiada, aquela, né? Oh, céu, não sei o que, né? Porque a alma está sendo disciplinada, amém? Então, quer ver a sua família viver coisas sobrenaturais? É isso, oração para fortalecer o seu espírito, palavra para disciplinar a sua alma. Beleza, Du, e agora o corpo? Bota a mão no seu coração assim e diga assim: esse corpício Deus me deu para me cuidar bem dele. Algumas pessoas são radicais, elas só querem cuidar da vida espiritual. Outras são mais radicais ainda e só querem cuidar da sua vida emocional. E outras são mais radicais ainda que não cuidam do seu corpício. E nós vamos ver agora, e eu quero te perguntar, que é o terceiro ponto dessa mensagem: como está a saúde física da sua casa? Como anda o seu corpo? Você tem ensinado novos hábitos para a sua casa? Ou você já está empurrando de goela abaixo para o seu filho que é pequenininho a Coca-Cola? E aí, meus irmãos? Vamos ver o que Deus fala sobre o corpo. Vamos ver o que Deus fala sobre saúde. Como está a saúde física da sua casa? Vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vou ler junto com vocês aqui, 6,19. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, e o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vou ler outro texto aqui. João 14, 23, a Bíblia vai dizer assim, respondeu Jesus está falando isso: se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada. O Espírito Santo faz morada nesse corpinho, meu irmão. O teu espírito faz morada onde? Nesse corpinho. A tua alma faz morada onde? Nesse corpinho. Por isso que nós precisamos cuidar dessa carcaça que leva a alma e o espírito, que conduz a trindade dentro de você. Dois textos aqui revelando para nós que nós somos moradia de Deus. Olha que tremendo que é isso aqui, meu irmão. E esse texto que nós lemos diz que fomos comprados por um alto preço. Isso aqui é muito forte. Nós fomos comprados por um alto preço. Quem pagou esse alto preço? Com o quê? Com o seu sangue, com o seu corpo. Um dia Jesus foi mutilado, um dia Jesus foi pregado, para que hoje você tenha vida. Certamente Ele levou sobre si as vossas dores, as vossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, meu irmão, Jesus um dia sofreu na cruz para que hoje você não carregasse uma doença no seu corpo. Jesus morreu na cruz para que hoje você não tivesse enfermo. E por que você está enfermo e doente? Por causa que você não está cuidando daquilo que Ele te deu, a saúde. Por causa que você não está cuidando do seu corpício que Ele te deu e você não está cuidando dele. Aí depois a gente reclama: Deus, por que o Senhor não olha para mim? A gente reclama: ai Deus, que dor na minha coluna, ai que dor nas minhas pernas. Mas por quê? Porque não cuida. Não cuida. E pensa comigo, meu irmão, esse corpo aí foi comprado por um alto preço. Um dia Jesus sofreu para comprar isso. Aí o texto vai dizer: glorifica a Deus com o seu... Glorifica a Deus com o seu corpo. Uma pessoa doente consegue glorificar a Deus com o corpo? Porque uma pessoa doente, ela só murmura.
Uma pessoa doente só reclama. Amanhece com dor nas costas para tu ver se tu vai glorificar a Deus. Vai viver reclamando, vai brigar dentro de casa. Amanhece com uma dor de cabeça. Quem glorifica a Deus com um corpo doente aqui? Olha só como é importante nós cuidarmos da nossa saúde de casa, da nossa saúde do nosso corpo, com o que vestimos. Isso é muito interessante. O que nós vestimos, a gente precisa cuidar muito. O nosso corpo não é uma casa de sensualidade, é o templo do Espírito Santo. Com o que comemos, o que você tem comido que tem prejudicado o seu corpo? O que, meu irmão? Muita gordura? Coca-Cola? Dá-lhe Coca-Cola. Dá-lhe refrigerante, traz lá 2 litrão. Aí depois vai colher, meu irmão. Tudo que você planta, você colhe. Por que você não bebe água? Daqui a pouco você vai estar rolando no chão com pedra no rim. E quem já teve pedra no rim sabe que é ruim, né? Então, nós precisamos cuidar. O que você tem bebido, o que você tem comido, o que você tem vestido, como você tem cuidado do seu corpo. Na terceira carta de João 1:2, a Bíblia vai dizer assim, amado, oro para que você tenha boa saúde. Olha só esse texto aqui, a terceira carta de João 1, versículo 2. Amado, eu oro para que você tenha boa saúde, e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Olha só, a sua alma está bem. Ele está declarando assim, como a sua alma está bem, eu quero que a tua saúde seja boa também. Como está a sua saúde? Como está a saúde da sua casa? O apóstolo João aqui, ele está declarando isso, que vocês têm uma boa saúde. Ter uma boa saúde é de Deus, meu irmão. Jesus conquistou na cruz para você uma boa saúde. E nós só precisamos tomar posse e cuidar disso. Deus deseja isso para você. E o que você tem feito com a boa saúde que Ele te proporcionou? Cuidar da saúde não é algo egocêntrico ou mesquinho. Não é. Cuidar da saúde, nós vamos envolver a nossa família, nós vamos envolver a nossa esposa, os nossos filhos. Sabe por quê? Porque uma pessoa bem de saúde consegue cuidar bem as pessoas dentro da sua casa. Como que um doente vai cuidar de outro doente? Então por isso que nós precisamos ter uma boa saúde dentro do nosso lar, porque assim nós temos vigor para cuidar dos nossos filhos. Quem aqui quer chegar com 60 anos e está jogando bola com seu filho? Amém? Então começa a cuidar agora, meu irmão, porque senão nos teus 60 anos tu vai estar de bengalinha e dizendo, eu não consigo. Começa a cuidar agora, porque é uma lei do mundo, é uma lei de Deus, a lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher. Então tome cuidado com isso, é uma atitude de amor para essas pessoas. Eu quero um dia estar numa cama e a depender cadê essa troca é minha fralda. Deus o livre. Ninguém aqui quer, né? Ficar preso numa cama, então essa é a hora. Olha só, existe uma pesquisa que diz que 90% dos casos de câncer são decorrentes ao nosso estilo de vida. Apenas 8% é caso genético. 90% das pessoas que têm câncer é porque tem mau hábito, fuma, bebe, faz os cambalhaços. Não cuida. Só apenas 8% veio de genética. Olha só que tremendo isso. Deus não deseja, meu irmão, que você chegue no final da sua vida com uma perna amputada por causa de uma diabetes. Deus não deseja que você termine a sua vida com um AVC por causa de uma pressão alta. A Bíblia vai dizer que em João 10:10, que o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e plenamente. Então se você não está tendo a vida e a vida plenamente, é porque você está dando lugar ao diabo para destruir a sua saúde, o seu corpo. 1 Coríntios 10:31 vai dizer assim, assim quer vocês comam,
bebam ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Meu irmão, pensa comigo, a Bíblia está falando assim, ó, quer vocês comam e bebam, ou fazer qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Aí você vai com a sua família para a pizzaria, R$ 79,90 o rodízio. Você já calculou que vai ter que pagar um duzentão para a sua família comer bem. O que você vai dizer? Vamos comer, gente, porque está caro e nós temos que comer bem. Aí me diz uma coisa, você está glorificando a Deus porque está comendo bem? Quando chega no final do rodízio que você já está estufado, vem as doces, lembra? Nós já estávamos esquecendo das doces. E daí você começa a comer e não aguenta mais. Está glorificando a Deus? E muitas vezes a gente para até de tratar bem os garçom, porque a gente está tão estufado que nem obrigado está falando mais para o garçom. Então, olha só o nosso estilo de vida, será que nós estamos glorificando a Deus quando a gente come? Imagina Jesus ia beber Coca-Cola? Essa pregação provavelmente vai cair do YouTube, porque eu estou falando mal da Coca-Cola. Mas que caia, vocês mudando de hábito, glória a Deus. Você imagina Jesus tomando uma Coca-Cola? Arrotando que nem um doido? Cara, Jesus era saudável, meu irmão. Para ele ter aguentado tudo que ele aguentou na cruz, para completar a sua missão, ele era um cara saudável. Amém? Vamos parar de tomar Coca-Cola? E outra coisa que fere muito o seu corpo é o pecado. Quero finalizar com isso. O que fere muito o teu corpo é o pecado, meu irmão. 1 Coríntios 6,8 vai dizer assim, ó, fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual, porque todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Quando a Bíblia fala de pecado de imoralidade sexual, ele está falando de todos os pecados sexuais. Por exemplo, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, pornografia, lesbianismo, relação sexual com animais ou relações sexuais com parentes ou próximos. Pessoas então que praticam isso estão pecando contra Deus principalmente, mas com o seu próprio corpo, porque podem trair para si risco de doenças. E sabe, pecar contra o seu próprio corpo, você não consegue entregar a Deus. Pecar com o seu próprio corpo, você não consegue entregar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que este é o culto racional. Olha só, Romanos 12:1 vai dizer assim, ó, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. Olha só, é o corpo que é o culto racional de vocês. Agora, se nós estamos pecando com pecado de imoralidade sexual, nós não estamos entregando como sacrifício vivo o nosso corpo para adorar a Deus. Então, por isso que é o maior do perigo. E daí eu pergunto, como está a saúde, o corpo da sua família, como está? Pai e mãe, os seus filhos vão adquirir os seus hábitos. Então, nós como família, como está? E umas dicas aqui, crie novos hábitos, meu irmão. Incentive a sua família a fazer exercício físico. Sabe, nós como igreja, nós temos um desejo enorme, nós vamos colocar isso em prática, de ter um projeto aqui na igreja de saúde, de ter nutricionista, de ter pessoas que vão movimentar a galera, botar a galera para andar de bicicleta, né, Fernando? Botar a galera para correr, botar a galera para se movimentar, gente. Cuidar do corpo, cuidar da nutrição, sabe? Comece a comer saudavelmente, pratique algum esporte, saia do celular, pratique, vai jogar uma bola, vai se machucar um pouco. Quanto tempo que você não rala o seu joelho, meu irmão? Você não está velho para isso não. Incentive, meus irmãos, seus filhos a sair das telas, saia da tela também.
Tenha um tempo de qualidade com sua família. Discipline-se pela oração, pela palavra, para não oferecer os seus corpos como sacrifício a demônios, mas oferecer os seus corpos a Deus como santo e agradável. Saiba, tudo que nós vamos plantar, nós vamos colher, por isso comece a semear semente boa agora, amém? Vamos se colocar de pé. Nós estamos juntos, meus irmãos, nessa caminhada, nesse processo de maturidade cristã, santos santificados pelo Senhor até que Ele venha, amém? Imagina, meu irmão, algo aqui, se a sua alma não estiver boa, você não vai ajudar ninguém. Se o seu físico não estiver bom, você não vai ajudar ninguém. Você precisa estar bem forte, forte espiritualmente, emocionalmente, fisicamente.